Fala plebe, muito feliz de você estar aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal Tuxê Nunes Autossustentável. E a ideia desse vídeo é te trazer um panorama geral desse projeto, tá? A gente começa com uma introdução para você entender o espírito da coisa. Depois a gente vai falando mais detalhado sobre bolhas, sobre o que cada uma pode agregar, entendendo um pouco do problema. Por fim, pegando uma linha, né, que está além desse materialismo que a gente consegue enxergar. E, enfim, é um vídeo meio longo, como a maioria deve ser por aqui. Você não precisa assistir tudo agora, eu te aconselho que sim, para pegar a linha de raciocínio inteira. E se você puder doar aí um pouco do seu tempo para consumir esse conteúdo de anos de gestação, que agora eu consegui trazer aqui, eu ficaria muito feliz e honrado para a gente poder discutir sobre isso, tanto no Instagram, quanto aqui mesmo pelos comentários ou em qualquer outra rede social. Também quero te lembrar que esse é o canal oficial, né? Mas nós temos também de vídeos completos, e nós temos também o canal de cortes. Esse canal de cortes é interessante também, porque às vezes se tiver com um tempo mais corrido, você pode acessar o conteúdo por lá, ok? Se você entender que esse conteúdo é valioso, como eu entendo que pode ser para muitas pessoas, eu peço para que você contribua com a página. Nós temos a página no Apoia-se, né? Esse projeto é uma semente de algo muito maior e eu estou aqui 100% à disposição para me entregar a isso, ok? Muito obrigado e bom vídeo! Bom, antes de começar a nossa apresentação, eu queria primeiro dividir com você o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Desde sempre, né, a gente tem essa busca até filosófica de entender os nossos anseios, né, o que a gente deseja entregar para a sociedade, para a humanidade. E eu, como qualquer outra pessoa, sempre tive essa vontade, né, dentro de mim. Especialmente ali no período da pandemia, quando eu pude parar um pouco a questão do trabalho e simplesmente pensar, focar nas minhas coisas, eu comecei a entender que as coisas não precisavam ser como elas vinham sendo, né? E comecei a me dar a oportunidade de pensar o que seria coerente ali, né, para o futuro. Eu sempre achei que muitas pessoas, por exemplo, da mesma forma que você tem um universo dentro de você, outras pessoas já tiveram também, né? Cada um tem, mas eu digo assim, no ponto de vista de humanidade, e que valeria muito a pena estudar o que as pessoas fizeram, o que as pessoas entregaram pra gente, né? Teve gente muito interessante, teve gente que se dedicou muito na vida toda, até com a própria morte, né? Para nos dar um pouco do que a gente tem hoje. E que às vezes a gente fica querendo reinventar a roda, ao invés de entender que muito do que, ou tudo, talvez, do que a gente realmente precisa saber, tanto para viver bem no quesito então material, quanto para morrer bem no quesito transcendental, já foi entregue. Então é mais um trabalho da gente buscar, né, para realmente entender isso. Bom, então eu queria muito começar o que eu tô começando aqui agora, só que eu sempre ficava naquela de não tá perfeito o suficiente, não tá legal o suficiente, e querendo, sabe, sempre fazer um curso ou outro para conseguir ter mais autoridade, para me sentir mais à vontade em falar, mas eu sei que isso é uma coisa que realmente me aprisiona e me impede de conseguir chegar nesse momento aqui. Então, apesar dos pesares, apesar de não ser a coisa mais perfeita do mundo, eu tô aqui disposto a entregar isso para vocês e realmente construir o que eu acredito que seria uma vida bem vivida a partir disso. Bom, antes da gente começar, o próprio nome do canal acho que já explica um pouco, né? Tuxê Nunes Autossustentável. Eu quero explicar para vocês, contar para vocês, na verdade, uma pequena história, tá? Imagina só que tinham cientistas. Eles resolveram fazer um teste com 5 macacos. E então tá aqui representado os 5 macacos, tá? Para ficar mais fácil a gente entender. Funcionava assim o teste. O cientista colocava uma banana na jaula, tipo num corredor da jaula, e isso é um incentivo, né? Um desejo. O macaco instintivamente ia lá pegar a banana. Só que acontecia, quando um macaco ia buscar a banana,
os outros macacos recebiam um jato de água gelada. Então, eles começaram a notar essa similaridade, né? Essa frequência. Um macaco ia buscar a banana, os outros levavam jato de água gelada. Até que, quando colocava-se a banana e um dos macacos ousava ir lá buscar a banana, os outros 4 macacos começavam a encher esse macaco aqui na porrada, porque eles sabiam que ia levar água gelada. Então, para o macaco não ir buscar a banana. Até que esses macacos pararam de buscar essa banana. O que os cientistas fizeram? Pararam de jogar água e tiraram um macaco da jaula. Colocaram no lugar dele um outro macaco. O que aconteceu? A primeira vez que colocaram a banana de novo nessa jaula com esse macaco novo, instintivamente ele foi buscar a banana. Quando ele foi fazer isso, ele foi reprimido pelos outros 4 macacos, que sabiam o que acontecia. Então ele foi reprimido, bateram nele, e aí ele não pegou a banana. E ninguém levou jato d'água. Depois, os cientistas tiraram mais um macaco e colocaram um outro macaco, e aconteceu o mesmo processo. Ele recebeu o incentivo de buscar a banana, só que dessa vez, os 4 macacos, inclusive o que eles tinham colocado antes, bateu nele, não deixou ele pegar a banana e ele não pegou a banana, não teve jato d'água, apesar dos cientistas não estarem mais jogando jato d'água. Depois o procedimento se repetiu. Um outro macaco saiu, um macaco novo entrou, ele recebeu o incentivo para pegar a banana, ele foi impedido e não pegou a banana. Novamente, um macaco saiu, o outro macaco entrou, ele recebeu o incentivo, foi reprimido pelos colegas e não pegou a banana. E por último, um macaco entrou, um último, ele recebeu o incentivo de pegar a banana e foi reprimido pelo grupo. Qual que é a moral da história? Se esses macacos, por exemplo, pudessem falar, o que eles diriam? Provavelmente sempre foi assim. O que isso significa? Tem aquela história também do elefante que foi comprado muito pequeno ou caçado muito pequeno, um bebê, e foi levado para o circo e ele ficou amarrado num tronco ou em alguma coisa fincada na terra. E ele não conseguia sair porque ele era muito pequeno. Então, depois disso, ele foi crescendo, ele já era um adulto e continuavam amarrando ele no tronco. E ele continuava ali. E alguém perguntou para ele, por que você não sai? Por que você não puxa essa corda? Aí ele fala, não, eu nunca consegui, não vai ser agora que eu vou conseguir. Muitas vezes a gente está tão acostumado com certas coisas que a gente simplesmente para de pensar e começa a aceitar que essas coisas são como são. A gente tem um tempo de vida muito limitado, né? Considerado aí toda a história da humanidade, por exemplo, da nossa civilização. Quando a gente começa a acreditar nessas coisas, por exemplo, que você precisa do banco para fazer não sei o quê, ou coisas assim, aqui eu quero deixar mais em aberto para você entender bem, a gente acaba se limitando. E tem um pensamento, né? Por exemplo, a gente sabe que na China hoje existem campos de concentração que colocam pessoas de origem muçulmana lá do noroeste da China para elas serem reeducadas, né? Então imagina que você tem sua convicção religiosa e tudo mais e o Estado está tentando te reeducar, te aprisionar para você mudar sua opinião, sua cosmovisão aí. Mas você segue firme nisso. Nesse ponto, quem é mais livre? Um prisioneiro numa situação como essa? Ou alguém no Ocidente que não consegue pensar em nada mais do que viver seus próprios desejos, por exemplo? Eu tenho a impressão que a pessoa que ela tem convicção e que ela segue a convicção dela, ela é muito mais livre, apesar da barreira física que é imposta para ela, né? Então, bom, para a gente entrar no espírito do que eu quero te passar aqui, eu acho que é muito interessante essas analogias, né, para a gente entender bem. Bom, quando veio, né, a pandemia, comecei então tive essa oportunidade, né, de repensar ali como que seria o meu estilo de vida. Eu confesso que realmente eu pensei que poderia haver uma
sei lá, talvez o mundo não voltaria a ser como ele está agora, né? Todo mundo na correria de novo, trabalho e tudo mais. Então eu comecei a pensar, bom, vamos supor que a sociedade do jeito que está, né? Como diz muito nesse meio de Ecovilla, a Babilônia, né? Vamos supor que a Babilônia caia. Ou que o legacy caia, né? Que, enfim, tem várias terminologias aí, vai depender da bolha que você tá. Como que eu poderia viver e como que eu poderia ajudar as pessoas que eu amo, minha família, meus amigos, né, a se virarem numa situação como essa? Foi aí que eu descobri a permacultura. Eu já conhecia, mas naquele momento fez muito sentido de novo ter acesso àquele conhecimento. Vou resumir aqui porque o nosso propósito não é entrar nesse tema assim muito afinco, é realmente dar o todo disso. E também eu não pretendo aqui esgotar nenhum desses assuntos, até porque esses assuntos, eles são assuntos para a gente discutir durante muito tempo, né? O propósito desse canal é esse, até um propósito de vida. Então, eu não vou conseguir expor tudo que cada um desses temas merece, tá? Permacultura, então, é uma metodologia de design para você, basicamente, e muito resumidamente, projetar uma propriedade rural, por exemplo. Você pode fazer na cidade também, mas tem lá suas dificuldades, né? Bem mais difícil do que se você tiver um campo, por exemplo, um lugar na natureza para você fazer isso. Então, você projetar esse ambiente para que esse ambiente possa te atender em moradia, energia, alimentação, segurança e tudo mais que você precisar. E hoje, na permacultura, apesar da permacultura não ter sido desenhada com a agroecologia, acaba que são coisas muito trabalhadas realmente em sinergia, né? Eu acredito que muito no Brasil, mas não sei dizer se no mundo todo, mas no Brasil eu tenho certeza disso. E a agroecologia, ela consiste em você entender que a natureza é um sistema perfeito, ou quase perfeito, muito próximo da perfeição, e que você precisa, na verdade, entender as dinâmicas da natureza para você poder acelerar essas dinâmicas, ou você poder usar essas dinâmicas ao seu favor na produção de alimento, na produção de diversas coisas, inclusive no bem-estar de todos os seres vivos ali que estão ao seu lado, na forma de gerar vida e coisas correlatas a isso, tá? Então, basicamente é isso. Bom, a permacultura, ela dá pra gente a permacultura e a agroecologia, uma maneira muito sagaz da gente realmente trazer uma solução para a questão mais material, física ali das suas necessidades imediatas, né, ali como a gente vê na pirâmide de Maslow, por exemplo. E o libertarianismo, essa outra bolha, né, do anarcocapitalismo e cypherpunk, já é uma bolha que traz outras soluções tão importantes quanto num mundo como o nosso hoje. A criptografia é até uma arma, né, de guerra, só que uma arma de defesa, né, não é uma arma de ataque. Né? Realmente você se defender aí de investidas de muitas vezes grandes grupos, né, empresas, Estado, você exercer ali o seu direito, né, da privacidade. E o libertarianismo, essa bolha cypherpunk, ela dá muitas soluções para a gente nesse aspecto para o mundo que a gente tem hoje, tá? É impossível hoje, até alguém que vai trabalhar numa fazenda, qualquer coisa assim, essa pessoa, hoje você não consegue contratar ninguém para trabalhar numa fazenda se não tiver internet, entendeu? Hoje você não consegue comercializar se você não tiver internet. Então, realmente, nesse ponto, fica muito claro de entender. Mas existem outras soluções também que o libertarianismo traz. Eu vou chegar nisso mais para frente. O que eu quero trazer aqui como conclusão dessa parte é o seguinte: essas duas bolhas, elas não se comunicam. Eu sempre desejei ver na internet alguém que fosse libertário e que também falasse de permacultura e agroecologia, porque são coisas muito próximas. A gente está falando aqui de autonomia do sistema, são dois grupos que não concordam com o sistema do jeito que ele é. Só que eles estão falando, um está falando A e o outro está falando A também, só que ele acha que o outro está falando B, e não é isso, entendeu? E eu acho que faz todo sentido a gente casar essas duas coisas. Apesar que ok, muitas vezes ninguém concorda tanto, né, com outra pessoa em gênero, número e grau, mas se a gente começar a perceber o que tem de comum entre a gente, eu tenho certeza que o fim que nós desejamos alcançar, ele vai ser alcançado porque essas ferramentas unidas, elas podem ser muito mais poderosas do que apartadas da forma que elas estão hoje, sabe?
Bom, quando a gente vai pensar em vida autossustentável, muitas vezes as pessoas começam a desenhar esse estilo de vida para elas a partir de um ponto de vista ecológico, por exemplo. Eu acho tão importante a ecologia que eu não quero ter nenhum impacto para o planeta, ou eu quero minimizar os meus impactos. Eu acho isso muito nobre. Só que a maior parte da população, vamos dizer 90%, 80% da população, não pode se dar esse luxo. Talvez 99% da população, né? Não pode se dar esse luxo. Eu acredito muito no capitalismo, eu sei que a gente não vive num sistema capitalista de verdade, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas eu acho que o fundamental hoje é que as pessoas tenham uma forma de viver uma vida autossustentável, uma vida off-grid, uma vida fora do sistema, de forma que isso seja economicamente viável e que seja economicamente rentável. Se a gente conseguir entender formas de fazer isso ser economicamente viável e rentável, as pessoas vão ter um incentivo para sair do sistema, elas vão ter um incentivo para sair da Babilônia, elas vão ter um incentivo para parar de financiar o Estado. Então, acho que é muito importante esse desenho. Se eu puder, como ser humano, entregar para a humanidade, junto de um grupo de pessoas afins que entendem a importância disso, que é formas das pessoas conseguirem viver esse tipo de autonomia, eu tenho certeza que eu morreria realizado e ciente de que eu estou fazendo a coisa certa. Nesse ponto, uma coisa que começou a me puxar muito, eu lembro que uma vez eu assisti um documentário, uma série documental na Netflix que fala sobre casas improváveis no Reino Unido. Acho que até hoje tem, mas eu não lembro o nome. E nessa série, a host dele, no primeiro episódio, ele explica 30% dos jovens ingleses acham que não vão conseguir comprar a casa própria. Muitas vezes a casa própria é a única grande dívida que algumas pessoas conseguem pagar e outras vão morrer sem conseguir pagar. Então essa questão da nossa moradia é uma coisa muito importante, né? E quando a gente é mais jovem, fica muito vinculado, ou de modo geral na sociedade, um financiamento, né, para comprar um imóvel. E aí, pensando nisso, eu queria fazer uma comparação aqui básica com você. Por exemplo, aqui eu peguei como exemplo uma casa, um apartamento, né, num bairro em Uberlândia, um bairro ok. Hoje, então, um apartamento X aí, 39 metros quadrados, 2 quartos, uma vaga na garagem e um banheiro, está saindo lá por 209 mil. Não é nem o bairro mais caro, nem o bairro mais barato, está no intermediário aí. Isso é comercializado hoje, as pessoas estão pagando por isso, né? 209 mil reais em 39 metros quadrados para pagar condomínio, um lugar que ele não pode gerar, ou ele pode gerar muita pouca coisa ali dentro, né? Você sempre vai ter que estar trazendo, porque na permacultura a gente tem essa noção, tá? Você tem que trazer energia de fora para o ambiente, ao invés de você poder criar energia ou reciclar energia dentro do ambiente para ele poder se autossustentar ou até expandir na questão de sistema e tudo mais, mas é uma coisa que a gente vai falar em outro vídeo. Bom, se a gente for pegar, por exemplo, eu peguei aqui como exemplo, uma área rural em Uberlândia, 1.300 metros quadrados, tem um casebre lá, óbvio que a diferença aqui é relevante também, tá? Você não vai ter o luxo que você vai ter no apartamento, porém, só para a gente pensar, essa área rural de 1.300 metros quadrados, olha a diferença, 39 metros quadrados para 1.300 metros quadrados. Sendo que nesses 1.300 metros quadrados você tem uma possibilidade de fazer muita coisa. Por uma diferença aí é quase 4 vezes menos do que o apartamento, né? Que você vai ficar preso ali 35 anos para pagar, né? Dívida é igual escravidão voluntária. Se você está assumindo dívida, você está abrindo mão da sua liberdade. Então a gente tem isso de uma forma muito comum hoje, é um senso comum. Tudo bem e tal, é assim. Né? Quando às vezes não precisa ser assim, né? Aqui, por exemplo, um outro exemplo, 30 mil metros quadrados, então são 3 hectares, né? 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Aí também uma diferença muito importante de valor, sendo que nesse terreno aí você já tem 2 casas, né? Óbvio também, 2 casas mais simples, vai depender também da distância da cidade e tudo mais. Umas coisas você ganha, outras coisas você perde, mas a questão é realmente ter essa noção, né? Você está disposto a investir 35 anos em 39 metros quadrados, né? Ou seria mais interessante investir isso num lugar que você pudesse ter um estilo de vida diferente? Bom, qual que é a noção aqui? Peguei outros 2 exemplos. Na cidade de Santa Cruz, em Goiás,
um alqueire, tem uma diferença, tá? Alqueire mineiro é 43 mil metros quadrados, alqueire paulista, se não me engano, é 25, 26 mil metros quadrados. E também, é bem interessante isso, eu lembro que quando teve a pandemia, eu fiz um pequeno plano de negócios para que poderia ser uma ecovila, mais financiada pelo setor privado. E naquela época eu pesquisei qual que era o valor do alqueire mineiro em Monte Alegre, de Minas. E lá no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, o valor estava em 55 mil reais. Hoje, esse mesmo alqueire deve estar em torno de 90 mil reais, né? Como que vem ficando cada vez mais caro o acesso à terra, né? Então, talvez pode ser um investimento que hoje você olha e acha muito caro, mas que daqui a um tempo realmente só a valorização dele ali já se pagou, mas não é esse o nosso foco em valorização de terreno, é realmente no estilo de vida. Então aí eu coloquei 2 exemplos, de 3 alqueires e também de um alqueire no estado de Goiás, né? Bom, o foco aqui é o seguinte, se você tiver esse ambiente, né, tanta disponibilidade de terra, de ambiente mesmo, provavelmente água, né, óbvio, enfim, outros insumos ali, você tem uma possibilidade de gerar abundância, riqueza nesse ambiente infinitamente maior do que se você assumir 35 anos de dívida numa caixa de sapato, que infelizmente é isso que a gente faz hoje, sem pensar nessa possibilidade, né? Então, qual seria a meta aí para chegar nesse estilo de vida? Ou, na verdade, qual que é o ponto de chegada, né? Diminuir muito o seu custo de vida, e aí acaba que sua rentabilidade ela aumenta muito, porque seu custo de vida passa a ser muito menor do que na cidade. Na cidade você tem que pagar pela água, você tem que pagar o seu aluguel, o financiamento. Aqui você vai ter que pagar também, existe o IPTU também, que é como se fosse um aluguel para o governo, mas isso é menor, né? Mas enfim, tudo que você for fazer, cara, se você quiser, enfim, peidar, você vai ter que pagar alguma coisa. Ao passo que, num ambiente como esse, você já consegue cortar vários desses custos, né? Então, alguns benefícios que eu listei aqui foram esses, né? Primeiro, essa questão do baixo custo de vida, que é muito relevante, principalmente quanto mais jovem você é e menos provado você está no mercado de trabalho. A valorização do seu dinheiro frente ao seu custo de vida. A possibilidade de geração de renda nesse ambiente. A questão da saúde do ambiente e alimentar. Isso é uma coisa muito importante e que realmente a gente não discute isso na nossa sociedade, né? De um tempo para cá, de revolução industrial para cá, a gente foi deixando de preparar o nosso alimento, né? E foi terceirizando isso para empresas. Hoje eu acho que a maioria de nós come fora de casa, por exemplo. O trabalho, essas coisas foram sugando a gente e aí a gente achou mais barato, né? Deixar de ter esse trabalho, de se dedicar ali 1 hora e meia para fazer um almoço, por exemplo, e terceirizar isso. O que acontece? A empresa de alimento que está te oferecendo o produto comestível no supermercado, ela não está preocupada se aquilo vai te nutrir. Ela está preocupada ali com o lucro dela. O que é natural, ela está preocupada com o lucro dela. O que é antinatural é você achar que ela vai estar preocupada em te nutrir. É você se enganar, entendeu? Então, assim, isso não está no real motivo dela existir. Isso vai muito além do sistema que a gente está embutido. A gente vai falar sobre isso porque tem esse dedo do Estado nisso. Por quê? Imagina só, vamos lá. O que é um pão? O que é um pão? Qual que é a receita de um pão? Um pão é farinha, água e sal. Com farinha e água, você captura o levain que você vai usar como fermento e aí você tem um pão. Então, você precisa de 3 ingredientes para ter um pão. Se você pegar um pão de forma no supermercado, quantos ingredientes ele tem ali no rótulo dele? Quantas das coisas que vão no rótulo de um pão de forma, por exemplo, ou que vão na receita de um pão de forma que você compra no supermercado, você teria na sua despensa? Então, quando a gente para pensar, até assim, o que é um pão? Aquilo não é um pão. Às vezes o que você tem aí na sua despensa agora não é um pão. Um alimento que não morre, um alimento que dura 1 ano e meio. Onde você já viu um alimento na natureza que dura 1 ano e meio? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, por exemplo, se você der pouca importância para isso, sinceramente, é um azar muito grande seu e um sintoma também que você está muito desconectado da realidade. Porque até uma galinha, se você der
folha para galinha, folha fresca, enfim, alimento que realmente é alimento ao invés de ração, o ovo dela vai ficar mais duro, a gema do ovo vai ficar mais dura, a cor vai mudar, até o pelo dela, a pluma dela, a pena dela, vai estar mais brilhosa, mais vistosa. Se a alimentação faz uma diferença tão nítida numa galinha, como que não vai fazer em você, seu animal? Que você também é um animal, né? Eu sou um animal. Como que não vai fazer diferença na gente, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente entender quais são os nossos preconceitos e como que certas questões que estão pacificadas socialmente, elas, na verdade, fazem mal pra gente e tentar entender qual que é a raiz disso, né? A gente vai explorar um pouquinho disso mais pra frente. Então, é um benefício você tá na cidade, você tá mais próximo do campo e você, então, entender e nutrir isso, tá? Na reconexão com os ciclos naturais, eu lembro uma vez que eu fui morar sozinho a primeira vez e eu lembro que eu estava numa tarde de folga e eu tive uma vontade muito grande de comer uma salada com manga. Eu gosto muito desse agridoce, né? Da manga com a salada e o sal, eu gosto muito disso. E eu lembro que eu tive uma vontade muito grande, eu fui no supermercado comprar manga. E quando eu cheguei no supermercado, eu vi uma manga bonita, grande, falei assim, puta, essa manga. Quando eu fui passar no caixa, deu R$25,46, R$25,86 a manga, quase R$26. Uma manga. Cara, na época da manga, é tanta manga que nem os bichos conseguem comer. O pé de manga, ele fica fedido embaixo do pé de manga, porque é muita abundância. Isso é uma outra coisa também. Cara, quando a gente está próximo da natureza, quando a gente trabalha aí nesse ciclo da natureza, é completamente diferente da lógica ali da cidade. Porque a natureza, ela é muito abundante. Quando dá manga, dá tanta manga que os bichos não conseguem comer. Quando você vai colher bambu, por exemplo, para fazer uma bioconstrução ou qualquer outra coisa, a natureza, ela não te dá aquilo com má vontade, igual a gente faz, por exemplo, igual a gente, ser humano, faz. Ela te dá, aos montes, você colher um bambu, ele faz nascer 10 ali do lado onde estava, ele vai moitando. Assim, toma, meu filho. Sabe, não é de má vontade, é tipo, vai, você quer? Então toma, tá, pega tudo aí. Então, tem esse outro lado também. Por exemplo, hoje eu entendo porque existe festa do milho, festa do morango, festa de um produto só. Por quê? Imagina só o pessoal que era produtor daquilo. Na época que dava, na época que vinha, ou a época da manga, é tanta coisa, mas tanta coisa, em um tempo tão curto para comer, porque esse alimento ele é vivo, então ele vai morrer, que as pessoas elas tinham que fazer essas festividades, elas tinham que inventar receitas para aproveitar aquilo. Então olha como que ainda existe isso hoje, mas a origem está aí, está no ciclo natural. Né, e que a gente se afasta, e aí você começa a entrar numa lógica de que se você tem dinheiro, você vai comer uma salada com manga e vai satisfazer o seu desejo. Pô, nesse período eu poderia estar comendo uma outra fruta ou alguma coisa da estação, mas eu estava desconectado. Eu simplesmente estava ali buscando atender o meu desejo, né? E aí a gente começa a entrar numa lógica que é uma lógica que não faz bem pra gente, de você só ficar atrás da grana, sem perceber que você pode sustentar uma forma de viver que te traga mais benefícios, né? Financeiro também, por que não? Mas em outros lugares que talvez o financeiro não seria capaz de alcançar, como satisfação e tudo mais. Autonomia, então, linka um pouco aqui, né? A importância de você estar mais autônomo, por exemplo, com relação às empresas de alimento, ou de você exercer autonomia, as meninas mais especificamente em questão dos cosméticos, né? Que isso vai entrando na pele e tal, tem uma discussão super interessante sobre isso também, ou até mesmo do sistema financeiro, né? Aí a gente tem também o Bitcoin como uma ferramenta para isso, e além disso, a segurança. A gente teve ali a crise dos caminhoneiros, que trouxe muita insegurança pra gente. Você lembra das filas para combustível? Ou do supermercado você ficar com medo de não ter abastecimento de alimento? Ou de repente de suspender a água da cidade porque não tinha produto suficiente para limpar a água? Então a segurança ela não é só que realmente é mais difícil alguém te assaltar no campo. Ah, beleza, se alguém me assaltar no campo não tem polícia e tal para me proteger. Mas é mais difícil alguém fazer isso, o trabalho é maior, o custo da violência é maior no campo, por isso,
Até porque a pessoa não sabe como é que você vai estar protegido lá, tem muitas formas de você se proteger no campo. Ao invés que na cidade, o custo da violência ele é muito menor, enfim, porque você está muito mais exposto, né? Então, aqui é importante a gente, que eu estou trazendo para você agora, tirando essa parte do possibilidades de renda, para as duas bolhas que a gente está tratando. Então, na bolha permacultural, tem várias coisas que você pode fazer. Produção agrícola, né, que vai incluir também a questão de sementes, agrícola ou agroecológica, tá? Melhor agroecológica. O beneficiamento de produção, cara, a natureza, tudo que a gente, camiseta, algodão, enfim, tudo vem da natureza. Então, tem muita coisa que a gente acha que é muito complexo de produzir e que, na verdade, é muito simples. Quando eu voltei fazenda, que eu morei durante um tempo ali na pandemia, eu voltei produzindo kombucha. E a partir disso eu podia produzir vinagre. Nunca que eu imaginei que uma pessoa era capaz de produzir vinagre. Porque você imagina que isso é um processo muito complexo e tudo mais, e acaba que talvez a mídia ou o sistema mesmo, ele faz a gente acreditar que a gente é incapaz disso, então que a gente tem que simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro para poder comprar isso e que você não vai ser capaz de produzir isso, entendeu? Quando na verdade não é assim, né? Tem muita coisa que você pode produzir para o seu consumo mesmo, você pode produzir para vender. E com a evolução tecnológica, o maquinário que você precisa, eventualmente, ou ferramentas, eles estão cada vez mais baratos, para você conseguir realmente fazer isso e até fazer numa escala maior, né? De forma que você consiga produzir para você e para outras pessoas. Tanto se você quiser vender isso, quanto se você quiser ajudar, doar, compartilhar. Isso é uma outra coisa muito comum quando você mora na Terra. Por quê? É tudo tão abundante, você não tem falta dessas coisas. Óbvio, você pode ter falta também. Mas geralmente nas épocas das coisas é tudo tão assim que é muito comum você ir para uma fazenda e de repente a pessoa fica te colocando um monte de coisa para você levar. Não, leva jabuticaba, não, leva essas folhas aqui de couve, e a pessoa fica te colocando tanta coisa porque senão vai perder, ela não vai conseguir comer aquilo tudo, né? Bom, então eu coloquei também a questão da compostagem, que você pode gerar renda com isso, hospedagem, terapias, apicultura, fitoterapia, enfim, muita coisa, né, a partir da permacultura, da terra, que você pode fazer. Na parte libertária, vão ser coisas mais ligadas à tecnologia, né? Então, no próprio home office, por exemplo, com programação, marketing digital, intermediação de produtos. O fato existem N formas de você sustentar esse estilo de vida hoje, sem precisar ser radical, tá? Bom, o Estado. Gente, tem aquela frase do Thomas Hobbes, né, que o homem é o lobo do homem. Vamos supor que você acredita nisso, né? Então, o homem é lobo do homem, ou seja, o homem é o predador do homem. Então, por isso a gente vai criar o Estado para normalizar ali a relação entre os homens. Isso parece coerente? Porque, veja bem, o Estado, ele não é a união de vários homens? Homem como pessoa, indivíduo? Então, será que é razoável, para salvar o homem dele mesmo, eu criar uma organização de vários homens com N privilégios que vão, então, normalizar essas relações? Eu acho que, se a gente for pensar dessa forma, tá meio que claro que é uma ideia meio furada, né? Bom, sobre essa questão a gente vai discutir muito ainda, mas o que eu queria falar hoje para você é com relação à senhoriagem. O que é senhoriagem? Senhoriagem é, por exemplo, o governo ele tem monopólio monetário, né? O que é isso? Você só pode comercializar no Brasil, comprar e vender, por exemplo, se você utilizar o real. Então, o dinheiro ele é um produto que ele é uma ferramenta que ela serve para as pessoas fazerem trocas entre elas, né? Então, você só pode usar o real para fazer essas trocas. Como o governo ele tem esse monopólio, ele que cria o dinheiro. Ele pode, então, criar mais dinheiro para satisfazer as necessidades dele. Então, o que acontece? O Banco Central, por exemplo, ele tem uma meta de inflação. Veja bem, ele tem uma meta de inflação. Vamos supor que a meta é 5%, ou o teto da meta é 5%,
e a base da meta é 3% e o meio da meta é 4%. Então ele tem que atingir o meio da meta. O que é essa meta de inflação? Quer dizer que ele tem que entregar dentro do ano, por exemplo, esse exemplo que eu dei, 4% de inflação no ano. Quer dizer, ele não tem que entregar a inflação zero. Se ele entregar a inflação zero, ele não cumpriu a meta dele. A meta dele é entregar um teto de 5% ou 4% ali no alvo da meta. Essa é a meta dele. Como que o governo faz isso? Por exemplo, imagina que você tem um número aqui de bens na sociedade, tá? Então, esse número, vamos imaginar uma fotografia. Você tem uma fotografia de um número de bens na sociedade. E você tem, no outro lado dessa fotografia, todo o dinheiro que você tem na sociedade. Imagina que todo o dinheiro que você tem na sociedade é 100 mil reais. Então, esses 100 mil reais, eles compram todos esses bens. Né? Um é proporcional ao outro, correto? Então, você tem 100 mil reais, você tem todos esses bens, você pode negociar esses 100 mil reais com esses bens. Quando o governo ele aumenta a base monetária, ele gera inflação. Isso é inflação. A inflação é o aumento da base monetária. Então, por exemplo, se você tinha 100 mil reais que compravam todos esses bens e agora o governo multiplicou a base monetária de 100 mil para 150 mil, você tem o mesmo número de bens. O que mudou foi a sua base monetária. Então, o que vai gerar ali o aumento do valor desses bens? Tem mais dinheiro na praça. Então as pessoas vão poder pagar mais por esses bens. No final das contas, o que acontece? Você perdeu os 100 mil reais que você tinha antes, ele não vale mais a mesma coisa que ele valia antes. Ele não vai comprar mais todos esses bens aqui. Agora você precisa de 150 mil reais para comprar todos esses bens aqui. Deu para entender a lógica disso? Da mesma forma que na agroecologia, na permacultura, existem princípios, aqui a gente está falando de um princípio econômico. E economia é a soma das relações entre as pessoas, no sentido das trocas que elas fazem umas com as outras, derivada aí do trabalho de cada uma delas, seja com a natureza, seja na prestação de serviço mesmo. Então, ele faz isso porque ele é o primeiro Estado a receber a grana. Quando ele recebeu a grana, não chegou o resultado da inflação ainda. Então, ele é beneficiado. Quem que perde com a inflação? O mais pobre, porque ele é o último da fila. Quando o dinheiro chega nele, ele já passou por todo o funcionalismo público, por todas as pessoas que são amigas do governo, ele vai ser o mais prejudicado com a inflação. Por isso a inflação ela é um imposto sobre os mais pobres, e ela é um imposto. Aqui, por exemplo, eu peguei uma tese de doutorado da UNB, tá? E logo na introdução, vocês podem procurar na internet, tá? E no Google você vai conseguir achar. Se você procurar senhoriagem e financiamento do setor público, já vai aparecer esse TCC aqui. E aí, logo na introdução, ele traz aqui pra gente, ó. A receita de senhoriagem tem sido... Por que eu quero te mostrar isso? Em primeiro lugar, eu não estou inventando isso, aqui não é uma tese, tá? Isso daqui é assim que acontece, eu estou te contando como que acontece. A receita de senhoriagem tem sido considerada na literatura econômica como uma fonte importante e clássica de financiamento do governo. Além disso, é mencionada como um dos mais fortes e importantes argumentos para um governo não abrir mão do seu monopólio e emissão monetária. Depois ele continua. Em geral, o monopólio de emissão monetário e, por consequência de arrecadação de receita de senhoriagem, é concedido ao Banco Central. No entanto, o Banco Central não é uma instituição maximizadora de lucros. Seu objetivo primário é manter a estabilidade de preços por intermédio da política monetária. Em situação normal de mercado, isso significa troca de moedas por ativos do setor privado. Então, você vai trocar do setor privado pela moeda e usando como meio disso o Banco Central. Dessa forma, a senhoriagem pode ser vista sob dois aspectos. Gerada por intermédio de transferência de riqueza do setor privado para a autoridade monetária, transferência de riqueza, então estou tirando do setor privado e passando para o Estado, e é utilizada para financiar o setor público e para despesas quase fiscais do Banco Central. Ou seja, é uma forma de imposto. Né? E é uma forma de imposto que você não tem que fazer, porque ele te obriga a usar a moeda dele. E se você começar a fazer negócio sem usar a moeda do Estado, ele pode ir atrás de você, né?
Ele pode fazer coisas com você, ele pode tirar seus bens, ele pode te acusar, sei lá, de lavagem de dinheiro ou de qualquer outra coisa, enfim, de crimes que não possuem vítima, né? Ele pode fazer isso e usar a polícia que você paga por ela, para ela te proteger contra você mesmo. Bom, então aqui a gente vê a perda do valor da moeda no tempo. Né? No tempo, que eram R$100 em 94, são equivalentes a R$15 hoje, também a diferença ali do dólar. Quer dizer, a gente sempre vai perdendo esse poder de compra, mas a gente não percebe isso. E é tão interessante isso, quer dizer, o governo define quem são os bancos e eles ficam nesse jogo de comadre entre eles e a gente fica pagando isso. Eu vou te dar um outro exemplo aqui que é tão revoltante quanto. Imagina toda a linha ali de um carro, né? Então vai acontecer ali a mineração para produzir os insumos para o carro. Essa mineração vai pagar imposto, tá? Depois vai para a fábrica vai juntar as peças e tudo mais e ela vai pagar imposto nisso, ao comprar essas mercadorias, a fazer a transferência do insumo de um lugar para o outro. Depois ela vai vender o carro para a concessionária te vender o carro. Você vai comprar o carro e você vai pagar imposto também quando você for comprar o carro. Então, você já pagou aqui, todo mundo pagou imposto e você já pagou mais imposto, quer dizer, você pagou todo o imposto que foi pago antes, porque essas pessoas não estão pagando imposto antes, elas estão te transferindo o imposto. Na hora que você vai comprar o carro, você pagou os impostos dela, mais o seu imposto por comprar o carro, né? E aí, do outro lado, imagina a indústria de combustível também, que vai passar por todo esse processo. Todos os insumos que ela comprar para extrair ou para gerar combustível, seja etanol, seja gasolina, seja diesel, ela vai pagar por isso, vai pagar para depois vender isso para o posto de combustível, para ele também te vender com imposto. Então você percebe como que nós somos esse gado que é atrás, preso. É por isso que, por exemplo, os países da Europa, eles criam crises nos países mais fracos, na África e tudo mais, e geram crises migratórias para eles mesmos. Por quê? A população ocidental cada vez tem menos filhos, e isso diminui a arrecadação deles. Então, eles precisam ter um fluxo de imigrantes para continuar servindo eles com tudo dessa forma aí que eu estou te exemplificando. E mais ridículo ainda, eu sou o dono do carro, né? O carrinho aqui. Eu sou o dono do carro. Então, já paguei isso tudo. Ainda pago o imposto no combustível e tudo mais. Eu preciso pagar um aluguel todo ano, que a gente chama de IPVA, porque senão o governo vai tirar o carro de mim. E detalhe, ele vai tirar o carro de mim com o funcionário que eu pago para me dar segurança, que é o policial. E o policial vai deixar de investigar ou correr atrás de pessoas que podem realmente me fazer mal para ficar fazendo blitz para me tirar o meu bem que eu custei, com muito custo, consegui conquistar. Então, como que isso é ilógico, não é? Olha como que a gente é escravo. Gente, a gente é escravo. Isso é ridículo. A gente sustenta isso. E é absurdo como que a gente aceita isso, como a gente normaliza isso. E como que, por exemplo, a gente começar a falar de uma vida autossustentável e tudo mais, pode parecer uma coisa tão absurda, mas quando você vai entrando nessa toca do coelho, ou Bitcoin ou outras coisas, quando você vai entrando nisso, você fala assim, cara, isso é necessário, porque alguém tem que pôr limite nessa porra. Sabe, a gente vai morrer fazendo isso, esses caras brigando e colocando uns contra os outros, e a gente vai continuar sustentando isso. E o pior é o seguinte, a gente não está falando aqui de pessoas que estão brigando por ideologia ou não. Essa gente está toda unida. Pô, se o governo, veja bem, se eu produzir pão de fermentação natural na minha casa, tá? E for denunciado por alguém, o que o governo vai fazer? Ou ele pode me aplicar uma multa, ou, sei lá, me prender, qualquer coisa do tipo. Mesmo que eu não tenha feito mal para ninguém, mesmo que o meu produto não tenha feito mal para ninguém. Se, por exemplo, o pão de forma que eu te dei o exemplo, você tem dúvida que o pão de forma vai te fazer mal? Pode não ser hoje, mas fala sério. Você acha que ele vai te trazer o mesmo bem que um pão de fermentação natural, feito por uma mão humana, de forma caseira? Você acha que ele vai te trazer a mesma nutrição? Ou seja, ele te obriga
a comprar produtos de muito menor qualidade, ele te cobra para te oferecer um sistema de saúde que é uma bosta, porque você pode falar o que for, mas se você tiver dinheiro para pagar um plano de saúde, você vai pagar. Então é muito fácil essa conversinha de SUS. Se você tiver grana para pagar um bom plano de saúde, você vai pagar. Porque você não vai esperar a hora que você tiver fudido para você usar o SUS e às vezes ser feita alguma coisa que não é o ideal, às vezes faltar algum insumo na hora que você precisa, qualquer outra coisa do tipo. A primeira coisa que a pessoa faz na hora que ela consegue uma renda maior é pagar um plano de saúde. Então, ele cria o problema de você comer um alimento de má qualidade, ele te cobra um imposto absurdo que faz você ter que trabalhar mais para comprar o alimento, para viver, para pagar aluguel, para tudo, porque todo imposto que o governo cobra não é um imposto sobre o mais rico. Pô, se o mais rico ele tá cobrando imposto sobre ele tem uma empresa, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o valor do produto dele para pagar aquele imposto e você que for comprar aquele produto, você vai pagar o imposto, cara. Não é imposto sobre o rico, é imposto sobre a sociedade. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Você está pagando por aquilo. Não importa se você está dentro daquela cadeia produtiva, você vai pagar de alguma forma. Se o imposto está na gasolina, se o imposto está no carro, você vai pagar nisso para receber o produto ou para ter acesso nele, nem que seja no supermercado, ou num bar, ou num botequim. Vai chegar esse custo em você. Apesar disso, o ser humano ele é tão incrível, nós somos tão superiores a tudo este mal que é feito com a gente, que a gente ainda consegue, com muita criatividade, aumentar tanto a nossa capacidade produtiva que a gente não sente tanto esses efeitos. Imagina só, se o poder de compra da moeda está caindo cada vez mais e o imposto cada vez mais sobe, por que o preço do combustível não é uma coisa que ninguém consegue comprar hoje? Porque a gente está aumentando cada vez mais a nossa capacidade produtiva. Mas, ou seja, a realidade que a gente tinha que estar vivendo agora não é essa realidade que a gente está vivendo. A gente tinha que estar numa realidade muito mais abundante, se não fosse o Estado. Quer dizer, a gente tinha que estar numa realidade em que tudo fosse muito mais barato, porque a nossa capacidade de produção ela aumentou com o tempo, por conta da tecnologia, por conta da nossa capacidade criativa, porque a gente é humano. Mas a gente perde isso, porque a gente é humano também. E o que seria ideal ao invés desse modelo? Que a gente colocasse regras, né? Regras bem definidas são melhores que pessoas, né? Todo mundo precisa fazer uma reforma íntima e juízes, líderes em geral, não escapam disso, tá? Então, a gente tem um sistema que, por exemplo, imagina grandes empresas. Essas grandes empresas, elas financiam a imprensa, por exemplo, e ficam te vendendo benefícios aí, fica te vendendo entretenimento para você manter ali sua vidinha do jeito que ela é, sem reclamar. Você continuar o seu financiamento numa boa. Então, o governo cria regras para impedir novos competidores no mercado, vão criando-se então os monopólios e oligopólios. Esses monopólios e oligopólios, inclusive o governo, que é um monopólio, o governo tem um monopólio monetário, o governo tem um monopólio da segurança, o governo tem vários monopólios aí, tá? Ele financia a imprensa, por exemplo. A imprensa mantém o povo num estado de letargia e o povo continua sustentando o governo. Essa é a nossa vida. É assim que a banda toca. A gente simplesmente é gado na mão dessa gente. Bom, o libertarianismo ele vem como uma ferramenta para a gente poder romper isso. Tá? Muita gente acha que o libertarianismo ele tem como valor principal a liberdade. Não é. Isso é muito interessante. O principal ponto do libertarianismo, ou o axioma central, a axioma seria um substantivo, alguma coisa que ela é autoexplicável, entendeu? Então que você não precisa explicar, alguma coisa que se basta. O principal princípio é o PNA, que é o princípio da não agressão. Né? O que é o PNA?
Vou ler aqui pra gente que vai ser mais fácil. O libertarianismo, em especial o austro-libertarianismo, que ele é derivado, né, da escola austríaca de economia, existem várias escolas de economia, a mais liberal é a escola austríaca. É uma filosofia política que tem como axioma central o princípio da não agressão, PNA. Nele é estabelecido que nenhum homem ou um grupo de homens pode iniciar ou ameaçar iniciar uma agressão física contra o corpo ou a propriedade privada de outrem. Vamos pegar aqui a ideia do corpo, tá? Do corpo de outra pessoa. Então, por exemplo, se um rapaz quer beijar uma moça, mas a moça não quer beijar o rapaz, ele pode beijar ela? Não. Não. Se eu não quero fazer uma coisa, por exemplo, eu não quero sair de casa, mas você quer que eu saia de casa, você pode me puxar pelo braço e me tirar de casa? Não. A gente tem que respeitar a integridade física das pessoas. É certo eu bater em alguém, eu matar alguém, alguém fazer isso com alguém? Não, todo mundo sabe disso. Então, o princípio da não agressão. Então, bom, é a partir daí. Então, baseado em que é errado agredir as pessoas, é errado utilizar de coerção contra as pessoas, a gente vai partir então desse princípio ético, ou dessa base, para a gente poder discutir qualquer coisa além disso. O uso de força física é permitido somente para a defesa. Então, se eu receber um ataque, eu posso me defender. E deve ser proporcional ao período e ao nível de violência empregada contra a vítima. Então também não pode ser uma coisa desproporcional. Tem que ser no mesmo nível ali do que alguém empregou. Aí tem várias coisas aqui, no libertarianismo entende que tem que ter um terceiro para avaliar a situação e tudo mais, mas que a gente já entraria num limbo jurídico, que não é o foco desse vídeo. Mas o conceito em si. Então, além disso, o libertarianismo também é composto pela defesa de dois direitos naturais e universalizáveis. O direito de propriedade, bens que os indivíduos possuem de maneira legítima através da apropriação original, do trabalho também, né? E a autopropriedade, soberania do ser humano sobre seu próprio corpo. Bom, para a gente desenvolver melhor essa ideia, quero te apresentar, se você não conhece, esse aí é o Murray Rothbard. Para você entender bem, ele é como se fosse o Marx do bem, tá? Então, o Rothbard, esse senhorzinho simpático, ele escreveu uma obra, além de várias outras. A gente tem um grupo no Discord que a gente faz um estudo semanal de obras e filósofos libertários. Então, se você sentir vontade de apoiar essa iniciativa e de entender mais, isso daí é muito importante, a gente ter firme essa base filosófica dentro da gente também, até para a gente poder agir nos outros campos mais práticos, sinta-se à vontade em fazer parte e apoiar e receber esse estudo, tá? Então ele escreveu um livro que é A Ética da Liberdade, e ele argumenta, né, que a autopropriedade é o direito de cada um de possuir o seu próprio corpo, que é o que a gente está falando, né, que entra ali no PNA, e também a sua própria mente. Esse direito é absoluto e não pode ser violado por ninguém. A propriedade privada é uma extensão da autopropriedade. Por quê que é uma extensão da autopropriedade? Veja bem, você está de acordo comigo, seja qual for sua vertente política, que eu não posso te agredir, você não pode me agredir. As pessoas não podem agredir outras pessoas, a banda não funciona assim, né? Então, na questão do PNA, eu tenho certeza que a gente está pacificado aqui, que você acredita, pô, gente, isso é direitos humanos, né? E direitos humanos não é... São direitos humanos, né? A gente tem... O pessoal mais à direita tem essa visão que é só direito para bandido, mas vamos lá, vamos partir de seres humanos. A gente não pode sair agredindo as pessoas. Ninguém pode agredir ninguém, e se alguém faz isso, cara, tá errado, né? Você tem que ter essa bússola moral, porque senão você vai se perder, você vai virar um relativista. Então... Eu preciso, eu não me basto só com o meu corpo. Eu preciso de um lugar para dormir, eu preciso comer comida, enfim, o meu corpo ele tem necessidades que extrapolam ele. Então, quando a gente entende isso, que, por exemplo, eu preciso de um lugar para dormir, eu preciso produzir comida ou qualquer outra coisa do tipo, eu preciso de um lugar adequado para comer e tudo mais, você entende que a sua propriedade ela passa a ser uma extensão do seu corpo. Porque sem ela, com a privação dela, você não vai conseguir exercer as suas faculdades. Você não vai conseguir exercer o seu livre-arbítrio, você não vai conseguir exercer o ser político que você é ou produzir. Então, a sua propriedade ela é uma extensão do seu corpo. Quando, então, nesse entendimento, uma pessoa cria ou adere algo através do seu próprio trabalho, ela está, na verdade, estendendo a sua propriedade para esse objeto. E quando alguém rompe isso, ela está, ao romper, por exemplo, a sua propriedade, ela está te agredindo também, porque a sua propriedade ela é a extensão do seu corpo.
Aqui eu trouxe 3 citações dele para a gente refletir melhor sobre isso. A propriedade privada é o direito de cada indivíduo de possuir seu próprio corpo e a sua própria mente, e de estender esse direito aos objetos que ele cria ou adquire através do seu próprio trabalho. Veja bem, do seu próprio trabalho. A gente vai ter o desenrolar sobre isso daqui a pouco. Ou seja, não é do trabalho dos outros, é do seu próprio trabalho. A propriedade privada é essencial para a liberdade individual. Sem a propriedade privada, os indivíduos não podem tomar suas próprias decisões sobre como usar seus recursos. Pô, você não pode nem praticar caridade se você não tiver a sua propriedade para você poder exercer isso. Eles estão sujeitos à vontade de outros, que podem confiscar seus bens ou exigir que eles trabalhem para eles. Ou seja, você entra num regime de escravidão, naturalmente você vai entrar no regime de escravidão se você não tiver o direito de ter a propriedade, ou de exercer o seu direito sobre a propriedade. A propriedade privada é essencial para o desenvolvimento econômico. Quando os indivíduos têm direito de possuir seus próprios bens, eles têm um incentivo para trabalhar duro e inovar. Eles sabem que os frutos do seu trabalho serão seus, né, deveria estar. E eles podem usar seus frutos para melhorar suas próprias vidas e a vida dos seus filhos. Ou seja, o incentivo é correto, né? É diferente do incentivo do Estado. Qual que é o incentivo do Estado? Te roubar. É desapropriar o seu trabalho, o fruto do seu suor, para levar para ele. Né? Então, a gente vê muito claro aqui na citação. A tese da autopropriedade de Rothbard é baseada em um axioma simples e intuitivo, e ele tem implicações profundas para a liberdade individual e o desenvolvimento econômico. Guarda isso aqui que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui numa coisa que parece completamente desconexa, mas tem conexão. Bom, pessoal, quando a gente vai buscar esse estilo de vida autossustentável, é muito importante também a gente ter uma linha metafísica, espiritual muito forte, porque, por exemplo, quando eu fui estudar sobre a agroecologia e permacultura, buscando viver isso na própria pele, eu sou de criação católica, mas eu sou espírita, eu fico ali entre o espiritismo e a teosofia. Tem algumas diferenças muito importantes entre as duas, mas tem algumas outras coisas também. E por que eu fiz isso? Porque, assim, como kardecista, eu acredito que essa é uma existência, e eu já devo ter tido centenas ou milhares de outras, né? E a gente não se lembra disso. E, cara, se isso realmente é verdade, se realmente eu acredito nisso, vale a pena eu me esforçar, me dedicar, doar minha vida, minha vontade de fazer dar certo, minha capacidade de materialização para o que eu acho realmente certo, verdadeiro e correto de se fazer. Então, a partir daí que eu consegui tirar a força para conseguir ir contra a multidão nas questões que a gente falou anteriormente. E de pensar um pouco fora da caixa e de buscar cocriar isso para mim e para as outras pessoas. Então, tem uma importância metafísica muito, muito grande nisso. Porque se você tiver essa bússola em você, você vai conseguir superar os desafios, ou você vai ter força suficiente para encarar eles. O máximo que pode acontecer com a gente é a gente morrer. Mas a gente vai morrer como covarde ou a gente vai morrer com honra? Entregando realmente as nossas capacidades, o que a gente consegue ou deveria, né, trazer e influenciar e produzir e arquitetar. Então, a falta do sentido metafísico, né, ele traz vários problemas. Primeiro que você fica sem base, né, você não tem um ponto de partida, por isso você pode cair em relativismo, né, como a gente já falou anteriormente. Você vai ter uma dificuldade, às vezes, de defender certas ideias, porque você vai... algumas coisas elas vão cair para uma discussão mais metafísica, não tem jeito. E é muito importante isso também, porque quando a pessoa fala assim, não usa esse argumento, não usa um argumento religioso, porque, ela está querendo tirar a sua base, porque ela não tem base. Ela tá sem uma base de desenvolvimento. Ela está querendo tirar a sua para você não conseguir argumentar. Indisponível para suportar a vida que pode ser bem dura, né? Ainda mais quando você tem uma convicção e você é fiel a ela. Então, aqui.
A gente tem aí como o anarcocapitalismo como uma doutrina política, né, importante, conforme eu te mostrei. E eu vejo a teosofia, por exemplo, que é o estudo do divino, como uma forma de você entender melhor o macro, né, onde que a gente está e como poeirinha que a gente é, o ambiente que a gente está inserido. E o espiritismo, eu acho que ele traz uma bússola moral muito importante, né, cristã, muito importante para a gente seguir como rumo e ajudar a gente nos principais dilemas que nós temos aí ao decorrer da vida, né? Bom, coloquei 3 pontos importantes. Sem uma base metafísica, você não consegue defender os princípios da sua doutrina. Os princípios, tá? Mesmo que seja uma doutrina filosófica prática, sem metafísica, é provável que você chegará em um ponto que não saberá responder sem recorrer a essa base. Por que você acha errado, por exemplo, o aborto? Se você não tem a noção de concepção, você não vai conseguir defender. E várias outras coisas. Sem uma base metafísica, você não saberá defender sua filosofia prática de outros sistemas filosóficos sem se limitar à sua experiência pessoal. Você não tem um sistema de pensamento que te permite contextualizar a sua defesa da sua filosofia prática, face a outros problemas de ordem moral e intelectual. Como que você vai comparar problema ali, ou uma outra filosofia, ou um outro entendimento religioso? Não estou falando no quesito de briga, não. Estou falando no sentido de você realmente alicerçar ali a sua convicção. Mas como que você vai fazer essa discriminação de uma coisa para outra, para entender qual que é o seu norte, se você não tem essa base? Então aí você vai ficar à deriva. Então se chegar alguém com um argumento X que às vezes pode te levar ao erro, como você não tem uma base, você vai ficar à deriva. Sem uma base metafísica, você não tem um sentido transcendente. Você perde o sentido último, que foi o sentido que eu conquistei ali nesse momento da pandemia, conforme eu te contei. Bom, pegando ali pelo Espiritismo, então, é impressionante como ele tem uma similaridade muito forte com o libertarianismo. Especialmente aqui a parte que eu te mostrei. Bom, o Espiritismo ele veio ali a partir do Allan Kardec, tem vários livros importantes do Allan Kardec, são 5 livros que são mais importantes, 5 ou 4, mas dentre eles talvez o mais importante seja o Livro dos Espíritos, tá? E aqui como que funciona? O médium faz a pergunta e um grupo ali, espíritos responde a pergunta, tem toda uma metodologia na época para fazer. Ele fez a pergunta em diferentes partes do mundo, com diferentes médiums, e aí as respostas elas começaram a vir meio que unificadas, né? E ele começou a trazer isso em blocos, né? Então foi assim que o livro foi feito. Bom, na parte que fala sobre direito de propriedade e roubo, na pergunta 880, ele pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Ele também tem esse conceito de direito natural, que também é um conceito aristotélico, tá? Então isso não é uma coisa espírita, não é uma coisa apenas, né? Anarcocapitalista, Aristóteles também já tratava nesse conceito, nessa mesma nomenclatura e falando da mesma coisa, tá? Então, quer dizer, é uma coisa, nesse ponto é muito importante. A gente está falando, Allan Kardec não conheceu o Rothbard, Aristóteles não conheceu Allan Kardec, e a gente tem o mesmo conceito com o passar do tempo. Será que isso não é tão importante quanto, por exemplo, o ouro ele é uma reserva de valor? Por quê? Porque ele se sustenta ao longo do tempo. Será que esse conceito não poderia ser um ouro para a questão filosófica ou metafísica, para a gente entender isso como uma forma, realmente aqui eu tenho alguma coisa que atravessou milênios para chegar até mim. Isso daqui realmente é importante. Isso daqui realmente vale a pena eu trazer como algo relevante. Então ele responde, né? Qual é primeira pergunta, 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aí o espírito responde: o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então a gente está aqui dentro do PNA, né? Depois, pergunta 881. O direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, sim. Mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Isso é muito legal também. Tem uma frase, uma palestra da Lucilena Galvão, que ela fala uma coisa que é tão certa.
muitas vezes, tudo que você precisa saber, ou as respostas que você precisa tirar da vida, você absorve a partir de dois minutos observando a natureza. Aqui ele está dando a chave para a gente. Olha, se você observar o trabalho da abelha, você vai entender a melhor maneira de fazer isso. Você tem esse direito sim. Você vai entender a melhor maneira de fazer isso. E a gente sabe que, por exemplo, é igual essa coisa da árvore. Para você gerar um fruto ou fazer alguma coisa realmente imponente, leva-se muitos anos. Muitos anos. Mas para você perder isso, pode ser muito rápido. Então, muita coisa, ou quase tudo, que a gente precisa saber ali da nossa vida mesmo, a gente consegue observando a natureza. 882. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Resposta. Deus não disse, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César? Depois o Kardec comenta, né? Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o trabalho, como de trabalhar e viver. Cara, olha, isso aqui é até de arrepiar, né? Vamos lá, primeiro aqui, ó, a gente tem o mesmo conceito de direitos naturais no libertarianismo. Depois o Rothbard, ele traz o mesmo conceito e ele era católico ou evangélico, então ele não tinha essa, acho que não sei nem se ele sabia o que era espiritismo, mas ele traz esse mesmo conceito, se eu não me engano está aqui. A propriedade privada é o direito de cada indivíduo de possuir seu próprio bem, corpo-mente e de estender esse direito aos objetos que ele cria ou adquire através do seu próprio trabalho. Aí, não é interessante como aqui ele traz exatamente o mesmo conceito? Aquilo que o homem ajunta pelo seu trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e de viver. É o mesmo conceito dito de forma diferente. Depois, 884. Qual é o caráter da propriedade legítima? Responde. Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros, Ele recomenda aqui uma outra pergunta. E depois ele comenta, né? A lei do amor e da justiça proíbe que se faça a outro o que não queremos que seja feito, a nós mesmos, né? E condena, por esse mesmo princípio, todo meio de adquirir que o contrarie. Agora você entendeu por que eu coloquei aquela imagem de uma instituição do Estado com aquele rosto feio? Porque é isso que o Estado faz. Ele te rouba o que você produz, ele desapropria sem o seu consentimento. Não é voluntário. Isso é muito errado do ponto de vista libertário. Tem que ser voluntário. Você tem que estar de acordo. Se não estiver de acordo, é autoritarismo. E a gente vive isso achando que a gente está vivendo uma coisa fora. É como se a gente estivesse num ambiente livre, como se a gente estivesse num ambiente diverso. Na verdade, não. A gente está aí sob a tirania do Estado, de grandes empresas, de oligopólios, de famílias, sustentando isso tudo com o nosso trabalho, com a nossa energia vital, com o nosso suor. Está errado. Depois, 885. O direito de propriedade é sem limites? O médium pergunta, né? E aí eles respondem, sem dúvida. Tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade, mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que um século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. Eu acho que a gente vai olhar para trás e vai ver que nós achávamos que éramos civilizados e que nós estamos sustentando uma sociedade bárbara, justamente pelos princípios que eu estou mencionando aqui com vocês e quero muito disseminar para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de entendimento, para que a gente possa definitivamente romper isso.
Bom, pessoal, eu desejo muito, então, conforme eu falei, doar meu tempo, minha energia, minha vida para essa missão. Eu acho que eu me realizo muito nisso, de realmente buscar trazer uma solução eficaz para todo esse problema que a gente está metido, né? A gente já está no fundo do poço, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para tirar a gente disso. E eu queria te falar que muitas vezes eu vejo muitas pessoas no meio permacultural, por exemplo, ou do Bitcoin e tudo mais, casar com uma tese. E isso eu não acho que seja tão saudável. Por exemplo, muitos evangélicos ou crentes de forma geral, né, católicos ou enfim, entendem como eu que a gente está nesse período de... No Espiritismo você fala como período de transição. Para outras religiões você vai falar como o início do apocalipse, alguma coisa assim. O permacultor normalmente, muita gente, né, principalmente das antigas, começou a trabalhar a permacultura a partir da crise do petróleo, então fica sempre narrando isso. Ah, porque o petróleo vai acabar, porque não sei o quê, e não acabou, e está sempre descobrindo reservas novas e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente casa com uma tese e aí a gente não consegue reconhecer que talvez essa tese não realizou, né? E isso atrapalha a gente. Isso atrapalha a gente a conseguir seguir adiante, porque você passa a torcer, é igual muita gente no meio Eco-Village. A pessoa começa a torcer para a Babilônia cair, começa a torcer para a cidade colapsar, para o sistema colapsar, sendo que isso vai levar muita gente ao desastre, vai levar muita gente ao suicídio, à violência. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você decidiu para você ter um estilo de vida autossustentável, não faça isso pelos motivos errados. Entendeu? Faça por motivos nobres. Não faça pelo medo. Faça pela paixão da verdade, do que é certo, do que é melhor para as pessoas. Entendeu? Não case com uma tese que talvez possa não se realizar e você ficar meio que torcendo por isso sua vida toda. Não vai ser saudável para você. E bom, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, me chame aí nos comentários. Valeu! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.